Que a graça e que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de todos. Hoje nós estamos à véspera do Natal, data em que celebramos o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Tantos anos que se passam e nós sempre nos lembramos do significado do Natal. Afinal, o que significa o Natal? Não é uma pergunta tão fácil de se responder, tendo em vista que para se entender o que significa o nascimento de Cristo, é necessário que se conheça Jesus. E eu queria lhes falar um pouco sobre o modo como João, o apóstolo João, trata em sua narrativa sobre Jesus. Diferentemente de Mateus, Marcos e Lucas, João começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele era a luz dos homens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Como se vê, o apóstolo João, diferentemente dos outros evangelistas, não apenas reconhece o senhorio de Jesus como o Messias, o Salvador de Israel, o Rei de Israel, mas ele descobre que Jesus é mais do que isso. Jesus, ele tem nele a própria natureza de Deus. Ele é Deus. Ele é a palavra de Deus, ele é o verbo de Deus, a verdade de Deus. O apóstolo João usa uma expressão grega que era muito utilizada pelos filósofos gregos, que é a expressão logos. Filósofos como Parmênides, Heráclito e muitos outros diziam que o logos tem a ver com o pensamento da divindade, o modo como a verdade nos atinge. De maneira semelhante, o apóstolo João vem dizer que Jesus é o Logos, mas não apenas o Logos, a verdade que está presente em nossa mente, a verdade que vem a nós por intermédio de pensamentos, de razões, de palavras, de lógica. Não somente isso. João quer dizer que Jesus é o Logos, Sarx Egêneto, ou seja, o verbo, a verdade, a palavra, o discurso que se fez carne, a razão de Deus que assumiu a realidade humana. Quando o apóstolo João diz que Jesus é a própria palavra de Deus, é o próprio Deus que se fez como nós, ele está nos mostrando que, diferentemente de toda tentativa humana de alcançar a Deus por intermédio dos seus pensamentos, por intermédio dos seus esforços, por intermédio das suas obras, nada disso mostra exatamente quem é. João está querendo dizer que o caminho para Deus não se dá do homem, mas por meio de uma iniciativa do próprio Deus. E tal iniciativa só tem sucesso a partir do momento que Deus se torna exatamente como nós. Ora, Deus poderia ter se revelado de infinitas maneiras diferentes, ele é Deus, mas somente sendo ser humano, somente assumindo a totalidade da existência humana, é que Deus poderia demonstrar o seu pleno amor por nós. E Jesus é isso, é a encarnação de Deus, é quando Deus nasceu de Maria, se tornou como nós, assumiu a existência até as suas últimas consequências, morreu na cruz de uma maneira injusta e ressuscitou para que nós tenhamos também uma nova vida com Ele, e vida em abundância e vida eterna. Por isso o Natal, ele é muito mais do que apenas o nascimento de uma pessoa. Não se trata apenas de um nascimento, não se trata de uma pessoa entre outras, não se trata de uma data entre outras, mas trata-se de Deus tornando-se como nós, assumindo a nossa existência, para que nós possamos ser como Ele, caminhar com Ele e estar em Sua presença. Que o Senhor Jesus, que ressuscitou, que habita entre nós, que veio ao mundo, que se fez como nós, que morreu na cruz para nos salvar, esteja juntamente contigo, com a sua família, ao longo desse Natal. Que Deus abençoe a sua vida. Feliz Natal.